Ezequiel 10 continua a visão das criaturas celestiais mencionadas no capítulo 1. Aqui, Ezequiel descreve como a glória de Deus estava deixando o templo em Jerusalém, uma cidade corrompida pela idolatria e destinada à destruição. Acredita-se que Ezequiel tenha sido chamado para o ministério profético em uma idade em que os sacerdotes começavam a servir no santuário. Por isso, cita o 30º ano no capítulo 1, cerca de 5 anos após ter sido exilado com o rei Joaquim, em 597 a.C. O rio Quebar, identificado pela maioria dos estudiosos como Habor, hoje conhecido como Nar el-Kabur, está localizado ao norte da Mesopotâmia. Escavações em Nippur, na própria Babilônia, revelaram evidências de uma colônia judaica nessa área entre os séculos 7 e 5 a.C. Ezequiel viu algo semelhante a um trono de safira acima das cabeças dos querubins. Deus ordenou a um homem vestido de linho que pegasse brasas ardentes do altar e as espalhasse sobre a cidade. Ezequiel capítulo 10, versículos 1 e 2. Essas citações fornecem o contexto para a visão profética. O objetivo era encorajar os judeus em um momento de ruína e cativeiro babilônico, quando muitos sentiam que Deus havia perdido o controle da situação. Ezequiel recebe uma visão dos querubins no templo de Jerusalém. A visão é carregada de simbolismo e revela aspectos importantes da natureza e do caráter de Deus. Ezequiel observa o templo desolado devido à rebelião e ao pecado de Israel. Repentinamente, testemunha a chegada dos querubins, criaturas celestiais poderosas e cheias de glória, indicando sua natureza divina e propósito sagrado. Os querubins se movem em perfeita coordenação, demonstrando obediência e serviço a Deus, sempre prontos para cumprir sua vontade. Um dos querubins espalha brasas sobre Jerusalém, simbolizando o juízo divino por sua rebelião e pecado. Os seres viventes descritos em Ezequiel representam entidades celestiais, simbolizando mensageiros celestiais em toda a sua função e capacidade. A cultura babilônica influencia a visão de Ezequiel, refletida nos querubins, descritos com corpo de leão e aspecto humano. Embora o relato contenha detalhes estranhos, a impressão principal é que os seres viventes tinham forma humana, olhando em todas as direções sem necessidade de virar. O intérprete precisa evitar o dogmatismo ao fazer conjecturas sobre a aplicação, já que nem todos os detalhes da visão exigem interpretação literal. Isso também se aplica à profecia simbólica, onde nem todos os detalhes têm igual importância. Algumas características podem ser introduzidas apenas para complementar a apresentação ou fornecer um contexto consistente. As rodas, apesar de sua complexidade, simbolizam os assuntos humanos e os eventos históricos em todas as suas idas e vindas. O que pode parecer um caos absoluto para um observador comum é apresentado aqui como um padrão harmonioso, planejado e guiado pela mão divina, avançando em direção a objetivos predefinidos. Na visão, alcançamos o ponto central, uma figura magnífica, semelhante a um homem sentado em um trono. Essa figura é identificada como o Cristo pré-encarnado. O profeta descreve com extremo cuidado, usando termos que poderiam ser traduzidos literalmente como semelhante à aparência de um ser humano. A verdadeira essência de Deus permanece inacessível aos seres humanos, como afirmado em João 1,18. O Deus que governa do céu não é um Senhor distante. Ezequiel viu o firmamento e o trono diretamente acima dos seres viventes. Esses seres estavam ao lado das rodas que, quando paradas, tocavam o solo. É reconfortante saber que aquele que se assenta acima dos querubins está no controle de tudo, protegendo seu povo.
Todos os poderes terrenos que se exaltam contra o Deus do céu serão subjugados, e Deus será tudo em todos. Quanto aos querubins, são seres celestiais mencionados em Gênesis. Sua incumbência era guardar o caminho para a árvore da vida no jardim do Éden e proteger a arca da aliança. Os querubins também representam uma classe de anjos com grande conhecimento, sabedoria e iluminação divina. Eles refletem a beleza do Criador e são considerados conhecedores dos mistérios divinos, sendo descritos como cheios de olhos. Esses seres celestiais tinham 4 faces: de homem, de leão, de boi e de águia. No simbolismo judaico, essas faces estão associadas aos 4 acampamentos de Israel. Vamos explorar as bênçãos que Jacó concedeu a essas 4 tribos. 1. Judá. Jacó concedeu a Judá o direito de liderar seus irmãos, simbolizado pela figura do leão. 2. Rúben. Associado à inteligência e ao livre-arbítrio, mas usado de maneira inadequada. 3. Efraim, representando José. Suas bênçãos abrangiam aspectos espirituais, emocionais e materiais, simbolizado pelo boi. 4. Dan, associado à justiça, mas também alertado sobre a astúcia e traição. A interpretação desses símbolos requer cautela e não deve ser dogmática, impedindo-o de olhar diretamente para o norte, para a face de Deus, evitando assim uma renovação interior que permitisse esse contato. Na tradição cristã, os seres são associados aos 4 evangelhos da seguinte maneira. Mateus, representado pelo leão, enfatiza a realeza e a majestade de Cristo. Marcos, simbolizado pelo touro, destaca a força e o sacrifício de Cristo. Lucas, representado pelo homem, enfoca a humanidade de Cristo. João, associado à águia, aponta para a natureza divina e a ascensão de Cristo. Além disso, os pontos cardeais têm paralelos com nossa vida cristã. Norte representa o trono de Deus, sua palavra e sua plenitude. O do Sul reflete nossa humanidade e imperfeição, em contraste com a majestade divina. Oeste relaciona-se ao mundo material e suas riquezas. Leste remete ao mundo espiritual, poder e liderança. Os 4 animais também simbolizam a autoridade e a soberania de Deus sobre toda a criação. Por fim, os carros e rodas mencionados na visão de Ezequiel representam a autoridade e o poder de Deus, que nos acompanham onde quer que estejamos. A mensagem principal é que Deus é soberano sobre toda a criação e exige obediência e reverência de seu povo.